A Islândia se tornou o primeiro país no mundo a criar uma lei que proíbe a discriminação salarial entre homens e mulheres que exercem as mesmas funções em uma empresa. Um relatório do Fórum Econômico Mundial mostra que a Islândia lidera o ranking dos países onde há mais igualdade de gênero. Já o Brasil ocupa a 90ª posição nesse mesmo ranking, numa lista de 144 países. O nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar, tem mais detalhes. Esse relatório examina a participação econômica, incluindo salários, o acesso à educação, o acesso à saúde e também o empoderamento político das mulheres. Ele tem algumas surpresas, por exemplo, os 5 melhores países no mundo são a Islândia, em primeiro lugar, a Noruega, a Finlândia, a Suécia. Porém, em quarto lugar, entre a Finlândia e a Suécia, está a Ruanda, na África. Deve-se ressaltar que o relatório não examina, assim, por exemplo, se a economia é pobre, é média, é boa, é excelente, por exemplo. Ele examina, isso sim, a diferença de tratamento dos gêneros em matéria de condições de vida, saúde, educação, participação na economia e na política, como eu disse, né? A Islândia tem uma legislação considerada a mais avançada do mundo em matéria de igualdade de gênero. Isso se deve agora, por exemplo, ao estabelecimento dessa lei que proíbe a discriminação salarial entre homens e mulheres, sendo que as empresas devem obter um certificado governamental sob pena de pagamento de multas, garantindo que elas cumprem esta nova lei que entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano de 2018. Também existe a participação obrigatória de 40% das mulheres nos conselhos de direção de empresas. Nesse relatório do Fórum Econômico Mundial, né, o Brasil está em 90º lugar entre 144 nações examinadas. Está entre Cabo Verde e Senegal. E na América Latina, o Brasil ocupa o 19º lugar, sendo que os melhores países em matéria de tratamento de igualdade dos gêneros são, na América Latina, Nicarágua, Bolívia, Barbados, Cuba e Argentina. E o nosso país, o Brasil, é literalmente uma terra de contrastes, porque, por exemplo, em educação e acesso à saúde, o Brasil está em primeiro lugar nesse relatório. Isso se deve naturalmente à implantação do SUS, né, e também a toda a política de promoção educacional, política de cotas, etc., que foi perseguida nos últimos anos no Brasil e que agora esse novo governo, que está fazendo uma política verdadeiramente de promoção da desigualdade social, pode comprometer. É unânime a observação em todos os especialistas que a legislação islandesa, esse pequeno país que tem cerca de 330 mil habitantes, cabendo, portanto, num dos menores bairros de uma cidade como São Paulo, né, deve ser observada e deve ser imitada dentro das condições de cada país, naturalmente, levando em conta que deve se estabelecer tempo para adaptação, etc., de empresas e outros organismos nesse sentido de promover a igualdade social entre homens e mulheres. Porém, esses mesmos especialistas alertam que se nada for feito em escala mundial, o estabelecimento da igualdade no atual ritmo entre homens e mulheres levaria 170 anos para ser conseguido. Flávio Aguiar, para a TVT, direto de Berlim.